Boa noite! Eu sou o Daniel Lely Siqueira. Eu sou o David Souza. Eu sou a Bárbara Travassi. E juntos nós somos o Cambu Horror Lab. Lab. Gente, o episódio de hoje vai ser um episódio muito especial. Inclusive, estamos aqui com a Babi Travassi e com o David Souza, fantasiados em sua melhor forma. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, estes são alguns personagens que nós construímos os nossos Halloweens. Bom, agora, sem mais delongas, a gente precisa começar o espetáculo, não é mesmo? Quem vai chamar a vinheta? O que nós faremos aqui será exatamente uma pequena introdução sobre o que vai acontecer nos próximos 2 episódios, que sinceramente acredito serem uma das coisas mais macabras de todas. Falaremos sobre possessão demoníaca. O que acontece com a possessão? Ela é um pouco complexa porque a gente fala de uma entidade de fora, extracorpórea, que se apossa de uma pessoa. E até isso já parece ser uma coisa meio assustadora, mas também a gente precisa falar o quê? Esta possessão geralmente é feita por uma entidade maligna, os demônios. Daí o nome possessão demoníaca. O que é mais difícil da gente identificar, e nós vamos ver aqui 3 casos diferentes sobre possessão demoníaca, é que há muitas doenças mentais, inclusive, que se assemelham muito a isso. O primeiro caso, o caso mais conhecido de todos, é o caso que virou filme, inclusive, de um menino que foi bastante explorado pelo casal Ed e Lorraine Warren, e no caso do filme era uma menina. Vamos ver algumas imagens? Nobody expected it. Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your Pensem daughter comigo. doesn't say Segundo o she's relato do padre que fez o exorcismo e depois originou o livro, ele disse que a primeira coisa que eles fazem para identificar se o exorcismo é real ou não, ou se trata de uma doença mental, algo do tipo, é conversar com ele em outros idiomas. Por exemplo, todos sabem, um demônio antigo, ele deveria falar alguma língua, talvez até morta, como o latim, o aramaico, às vezes até a língua grega. Concorda, David? É isso aí. Inclusive, o que foi, Babi? Tá. Eles estão fumando, vocês podem ver. Eles estão um pouco empolgados hoje. Vamos lá. Sempre que a gente fala de uma língua morta, de uma língua que não existe, a gente sabe que para ter domínio sobre ela, só há 2 métodos. Ou a pessoa se aprofunda naquilo, estuda sobre aquilo, ou a pessoa de fato viveu aquilo. E um dos relatos mais impressionantes deste caso é que o demônio que estava possuindo aquele menino não falava nenhuma, nem 2, nem 3, mas 72 idiomas foram registrados. E agora, uma parte interessante foi que quando ele escutou as vozes, ele percebeu que elas mudavam, apesar de nós, seres humanos, termos apenas um conjunto vocal, Nós temos 2 pregas vocais diferentes que emitem um som que caracterizam o nosso timbre. Então, você pode até forçar uma voz mais grave, uma voz aguda, mas ainda assim você não consegue mudar o timbre da sua voz. E este foi mais um elemento que o padre que avaliou esse menino, em primeiro momento, percebeu. Ele conseguia fazer vozes femininas que eram vozes aterradoras. No filme, isso foi tratado com bastante respeito e até o medo
né, da identificação do menino, transformou o personagem em uma menina, que foi feita, que era Regan, né? Que foi feita pela Linda Blair, a atriz. E aí esse filme, ele tomou proporções muito grandes, sendo considerado até hoje um dos maiores clássicos do terror. Seu lançamento foi na década de 70, em 1974. E até hoje assusta pessoas e plateias por onde ele passa. Se vocês pararem para pensar, é muito louco o que a gente tem hoje de opiniões, que a gente tem hoje de tecnologia, a gente ainda se assombra com o filme. Hoje a gente sabe como foram feitos os truques, por exemplo, a cama que se mexia, gaveta que abria e fechava, a levitação da Regan, que é dos momentos mais sombrios. Inclusive é tão icônico este momento que as imagens da Regan no Museu de Cera, por exemplo, da Madame Tussauds, são exatamente essas duas. A dela levitando e a segunda é a dela virando a cabeça para trás. Só para vocês saberem, no livro que está ali atrás do David, que conta essa história, é muito complicado quando a gente comenta sobre o filme, porque, obviamente, muita coisa foi uma dramaturgia, né? Foi um desenho feito para isso acontecer, tá? Então, por óbvio, teve muita coisa que foi romantizada ali. Mas, de fato, o depoimento de móveis se mexendo, da cama saltando violentamente do chão, gavetas se abrindo e fechando, um vento e um frio congelante nos locais, principalmente em que o menino estava, né? Na verdade, o menino, não a menina, como eu já falei. E, principalmente, falando vários idiomas, foram os quesitos que estão no livro, que constaram no livro e que fizeram tudo isso acontecer. Did you do that? Do it again. In time. No, now. No caso, na hora da gente falar do pescoço que vira, que foi uma cena muito icônica, isso não aconteceu na vida real. Isso não está documentado no livro. Em especial, a gente precisa entender que o veículo deste demônio para conversar com seres aqui da Terra era o corpo. Não faria sentido também ele quebrar o pescoço. Seria como se ele fundisse o motor do carro que ele queria viajar. Não iria fazer nenhum sentido. Agora vamos pensar uma coisa. Vocês já pararam para imaginar que muitas vezes também temos de lançar um olhar cético sobre isso, assim como os padres lançam também? E se isso se tratasse apenas de uma doença mental? Nós temos um filme, por exemplo, de nome Fragmentado, né? Que é um filme fantástico de um cara que tem múltiplas personalidades, 23, se eu não me engano. E sim, a gente pode pensar que talvez esse menino, parece que ele tinha 12 anos, não me lembro mais, vou pesquisar, mas talvez esse menino tivesse sim sofrendo de uma esquizofrenia, sofrendo de algum transtorno, ou que ao menos ele tivesse algum tipo de alucinação que fizesse ele falar o que ele falava. Óbvio que isso não explicaria coisas muito práticas, como, por exemplo, essas falas confusas, ele saber outros idiomas, como você mover elementos, né, à sua volta e tudo mais. Portanto, eis uma tese bastante conhecida para vocês ficarem não com muito medo. Há de se perceber que quando a gente fala de exorcismo, de possessões demoníacas, muitas ideias acabam chegando na gente, como nesse filme mesmo, quando começou, ele diz respeito a esse cara aqui atrás, ó. É o momento que a Regan descobre que tem um tabuleiro de Ouija, que muitos acreditam ser um portal para outras dimensões ou para algumas entidades entrarem no nosso mundo. Sem esse portal aberto, ela não conseguiria. Há de se perceber que isso é um elemento subjetivo muito interessante para se construir um bom terror, não é? A gente já falou aqui, por exemplo, do episódio da pareidolia,
ou seja, quando o nosso cérebro ele explica, ele identifica elementos críveis, né, perceptíveis, para explicar coisas inexplicáveis. Lembra que a gente deu o exemplo da tomada, que parece um rosto, porque isso foi um elemento nosso de sobrevivência dos nossos ancestrais. Se eles identificavam rostos, eles podiam identificar tanto um parceiro, quanto um inimigo, quanto caça, quanto tudo. Então, às vezes você olha 2 buraquinhos e um risquinho, você logo vai pensar que sim, que é alguma coisa. Então, a pareidolia aplicada neste caso, principalmente o mais famoso de exorcismo, a gente tem que pensar que todas as nossas percepções subjetivas estarão afloradas. Você mexeu com o tabuleiro de Ouija. Aliás, eu vou perguntar para a Babi e para o David se eles vão querer jogar o tabuleiro de Ouija para vocês. E aí, Babi, você jogaria o tabuleiro de Ouija aqui ao vivo para eles verem? Sim, eu jogaria muito, adoraria. Tá vendo? Agora perguntaremos para David Souza. E você, David, você jogaria tabuleiro Ouija aqui ao vivo? A gente põe uma câmera aqui em cima, que é a nossa 4ª câmera. Pô, eu adoraria jogar. Sempre foi o meu grande sonho de vida jogar o tabuleiro de Ouija na frente de todo mundo. Perfeitamente. Agora, como advogado, eu devo mostrar que eles firmaram um contrato verbal e terão de cumprir. Se eles não cumprirem, a gente tem que pensar em alguma penalidade. Qual penalidade eu posso aplicar se vocês não quiserem jogar o Ouija ao vivo para as pessoas? Você, Babi, começa você. Eu acho que se eu não jogar, eu vou sair correndo e gritando que eu amo o Bolsonaro. Muito bom. Perfeitamente. E você, David, o que você se compromete se a gente não jogar aqui o tabuleiro, se você desistir de jogar o tabuleiro? Eu acho que se eu não jogar no tabuleiro de Ouija aqui, você pode bater na minha cara com toda a força. E a Babi também pode jogar essa xícara na minha cara. Perfeitamente. Então está feito aqui o nosso compromisso com o David e com a Babi. Gente, está muito engraçado isso aqui. Tá bom. Tá feito o nosso compromisso. Então, com David e Babi, jogaremos para vocês ao vivo. Deixaremos várias câmeras aqui filmando para ver se alguma coisa acontece. Lembrando que o nosso estúdio, ele fica aqui num sítio no interior de São Paulo e é muita área de mato aqui. Todos os nossos vizinhos, nossos amigos são todos pessoas extremamente bucólicas, acostumadas com um monte de árvore e andar com a roupa cheia de picão. Não é um lugar muito movimentado. Então é um lugar bom para a gente mexer com esse tipo de energia, hein? Eu vou gostar, David vai gostar, Babi vai gostar e vocês aí de casa também. Porra, velho. Eu tô parecendo aqueles amigos que não tem amigo. Bom, vamos continuar. O nosso próximo caso também é um caso extremamente interessante. Eu digo isso como advogado, porque ele envolve possessão demoníaca, um julgamento e muitas dúvidas. Vamos falar agora do exorcismo de Emily Rose. Conforme vocês podem ver no filme, gente, o exorcismo de Emily Rose, ele começa com o julgamento do padre que fez o exorcismo dela e acabou sendo julgado porque, a fim e ao cabo, esta Emily Rose acabou morrendo. Ela tinha um outro nome, obviamente, que é fácil de vocês descobrirem na internet. E diferente do primeiro caso, pense, em 1974 era muito difícil você ter uma filmadora, por exemplo. Era caro, né? Para quem é dessa nova geração, eles não imaginam o que era você fazer um filme, ter uma filmadora de rolo, ter uma filmadora de acetato, né? E você fazer para revelar, você tinha que ter uma reprodutora daquele acetato na sua casa, era tudo muito mais difícil. Mas neste caso da Emily Rose, nós tivemos sim algumas gravações, apesar de ser também um caso antigo, antes do ano 2000, é muito interessante que eles mantiveram algumas gravações, principalmente os registros, tem fotos, mas os registros de áudio da voz dela foram mantidos. Vou passar um pouquinho para vocês escutarem.
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Pois é, pessoal, esta foi a voz de Anneliese Michael. Anneliese Michael. Como vocês puderam ver, o rosto dela realmente é perturbador, porque assim que ela descobriu que ela estava possuída, né, por esses demônios, acabou que ela parou de comer, parou de se tratar. Dos últimos registros dela, ela estava em um estado já cadavérico, pesando 41 quilos. E o mais impressionante, se vocês repararem nas fotografias, são os dentes dela. Porque ela tinha o costume bizarro de ficar olhando para a parede. Em determinado momento ela avançava no concreto e começava a arranhar com a unha até quebrar todas as unhas. Elas voltavam-se para trás e assim que ela conseguia arrancar um pedaço de concreto, ela comia. Mastigava o concreto, mordia a parede e comia. Por isso, na fotografia você vê que todos os dentes dela estão quebrados. E o mais absurdo de tudo é que quem já teve uma dor de dente sabe o que eu estou falando, ela não sentia dor alguma. Mesmo os dentes com as raízes expostas, segundo os próprios relatos da época, o cheiro do quarto era muito forte de podre. Porque ela mordia a parede, enfim, os dentes expostos, eles entravam em estado de putrefação. E ainda assim ela não sentia nada. E por que eu digo que esse caso é um dos casos que mais me impressionaram? Primeiramente, porque ao se tratar de um julgamento, há uma questão que todos nós precisamos conversar, e a gente precisa se debruçar nisso, inclusive no próprio âmbito jurídico, que é o seguinte: até onde pode ir a fé, né? Vejam, o padre, ele conseguiu convencer a família de que no caso da Anneliese Michael ou da Emily Rose, se tratava de um caso de possessão demoníaca, porque nenhum médico da época, logicamente com os conhecimentos limitados que todos têm, né? O tempo é o maior professor para todos eles e as descobertas da ciência, os médicos não descobriam qual é o problema dela. Também na época, muitos psicólogos, psiquiatras, eles acabavam fazendo novas descobertas e hoje eles a diagnosticam como se fosse esquizofrenia, tá? Mas ninguém pode dar 100% de certeza porque não se conservou quase nenhum material para isso. Porém, é muito importante a gente imaginar que se uma família utiliza a crença para cuidar de um outro familiar e esse outro familiar vem a óbito, há de haver algum tipo de avaliação, há de haver algum tipo de análise aprofundada para que consigam determinar se aquela é a decisão mais correta. E como advogado eu até posso explicar para vocês. Nós tivemos um caso aqui no Brasil de uma mãe que teve o filho morto, assassinado. Não sei se eu podia estar falando essas palavras, mas enfim, o canal está no começo, não está monetizado, então eu vou falar, depois a gente põe o pin. E aí, esta mãe foi num centro espírita, fez uma psicografia, uma carta psicografada, né, com o médium, e o médium disse que na carta o filho pedia para ela perdoar o assassino. Inclusive, ele dizia que a forma como ele morreu, junto com esse né, criminoso, foi acidental. O disparo não foi uma coisa consciente, né? Então, acabou que ela ficou muito preocupada com isso, porque a vontade do filho não estava sendo seguida, o Ministério Público, de maneira excelente, estava continuando o seu trabalho, que é o trabalho de acusar, e aí ela apresentou nos autos esta carta psicografada pelo filho, pedindo absolvição do assassino.
Isso gera um debate muito forte, gente, quando a gente fala sobre isso, porque quando você pede a absolvição de alguém, você precisa ter uma prova sumária de que a pessoa é inocente. Lembrando que o perdão da pessoa, ele serve para ela, não para o Estado, não é verdade? E aí ficou uma coisa extremamente complexa, porque logicamente não foi aceita a carta. E muitos até questionaram isso na ocasião. Aqueles que creem dizem que era o pedido do menino e que deveria ter sido respeitado. Aqueles que não creem, e juristas também, eles apontam para o perigo que seria um anexo de uma carta desse tipo. Porque dia após dia nós temos aí grandes gurus e especialistas que falam em nome de Deus, com procuração, com mandato, né? Procuração assinada. Temos aí muitos outros que também acabam se manifestando a esse respeito, dizendo que tem poderes sobrenaturais. E temos aqueles, um terceiro caso, para mim também tão estranho quanto, que simplesmente acreditam que eles possuem qualidades de incorporar médicos, gurus, prever o futuro, etc. Pensem comigo, gente. A partir do momento que você aceitar uma prova inquestionável e esta prova servir de prova num processo, simplesmente a nossa segurança jurídica iria acabar. Essa é a minha opinião. Se vocês tiverem uma opinião diferente, pode deixar aqui embaixo, comentem, é super importante. Nós três pedimos muito que comentem, não é verdade, David? É verdade, meu. E você, Babi, o que você acha? Eu não fiz a quinta série. Então, é muito importante a gente pensar que uma prova desse tipo, ela não é nada interessante para a gente conseguir lidar com nenhum tipo de processo. E no caso do filme, eu não consegui ainda apurar se foi caso real ou não, né? Esse caso do padre em si, ele foi absolvido. Mas eu acredito que a absolvição dele foi um pouco complicada. Porque, pensa bem, ele convenceu a família de que a Annelise Michael estava doente, mas era uma doença, se tratava de doença espiritual. Ela definhou, piorou, e no final ela acabou morrendo. Aí não se atribui culpa. Já que era uma doença espiritual, você não tem como punir um demônio, né? Ainda que ao fim e ao cabo isso seja verdade, não tem como a gente algemar um demônio, logo ele vai passar impune. Em compensação, alguns medicamentos, na época eles acreditavam até em coisas muito mais sérias, como a trepanação, como choques elétricos, né? Uma maneira que a nossa luta antimanicomial brasileira conseguiu extirpar aqui do país, mas ainda se utiliza em muitas partes do mundo, os eletrochoques, por exemplo, de tratar a pessoa como doida. Foi uma decisão, foi complexo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ela para vocês entenderem o que a família encontrava. A família, em todos os momentos de relatos da mãe da Annelise, né, que fez os relatos escritos mais perturbadores, ela dizia que havia muitos pássaros na janela dela, pássaros que batiam contra o vidro e morriam, corpos de pássaros na varanda. Ela dizia que não havia uma luz estável na casa, que em cada grito daquela moça, as luzes piscavam, né? O que ela deixava com muito pavor. Ela dizia que escutava quase frequentemente, quase todos os dias, ela escutava batidas na porta, passos andando em direção ao quarto, e muitas vezes ela chegou a ver a própria porta abrindo, fechando, maçaneta abrindo e fechando, como se alguma coisa tivesse ido visitar a Annelise Michael. Tanto que acabava, assim que a porta fechava, acabava por escutar a menina tendo das suas crises, que foram piorando cada vez mais. E todas as crises, elas foram
não apenas se intensificando, mas também foram retirando vitalidade dela, até que teve um esforço da igreja muito forte para conseguir tentar fazer esse exorcismo. Não foi apenas um padre, não sei se vocês sabem, para se conseguir um exorcismo, você é obrigado a acessar uma comissão no Vaticano. Para vocês saberem o poder que tem o Vaticano, que tem Roma, por exemplo, basta vocês procurarem na internet. É considerado um país dentro da Itália, com leis próprias. Esse é o poder da Igreja Católica, a bem dizer, do que eles têm no mundo, a influência que eles têm. E para aprovar um exorcismo, passou o caso dela pela comissão, foi negado várias vezes e, quando autorizado, já não foi mais efetivo, porque ela já estava num estado tão avançado de deterioração física, mental, espiritual, que ela acabou sucumbindo e morrendo. David, quanto é 2 mais 2? 5. Acertou, miserável! Esses dois são muito inteligentes, galera. Eles são incríveis, eu sou apaixonado pelos dois. Eles estão vestindo, como vocês podem ver, alguns dos figurinos dos Halloweens que a gente faz na Cia Cambaio, produções artísticas, né? Inclusive o nome Cambu vem disso. Cambaio, associado com o susto, para quem ainda não sabe. E sim, nós fazemos os Halloweens mais aterrorizantes de todos. E sim, aqui no nosso cenário tem a maioria dos elementos que ficam de fora em outubro. Nós temos por volta de 80 monstros montados que a gente leva para festas, eventos, baladas, é sempre um sucesso, condomínios, etc. Vamos continuando aqui falar do nosso terceiro caso? Falaremos agora de Emma Schmidt e Anna Eklund, de 1928. Olha só. Foi uma mulher americana que durante semanas ela passou por sessões de exorcismo por um padre que eu até anotei o nome, Theophilus Riesinger, em Iowa. Esses relatos da época ficaram muito famosos porque ela demonstrava uma força descomunal. Além da força descomunal que ela demonstrava, ela também apresentou episódios de levitação, que foram episódios bastante graves, e também ela tinha aversão a símbolos religiosos. Isso serviu de base para o filme O Ritual. Se vocês forem pesquisar, os depoimentos eles são muito parecidos quando se trata de exorcismo. Com a diferença que hoje nós temos acesso à informação na palma da nossa mão com o nosso celular, tá? E na época, em 1920 ainda, tão poucas pessoas tinham televisão, né? Então você deve pensar, poxa, se trata de um efeito Mandela, conforme a Babi naquele episódio explicou, ou será que se trata de uma coincidência extremamente bizarra? Se a gente parar para pensar, a força descomunal ela também não pode ser um elemento distinto de outros. Eu vou explicar. Sempre que alguém tem uma força descomunal e esta força ela é percebida, ela é documentada por alguém, a ciência pode explicar que a gente não consegue usar todo 100% da nossa força para não se lesionar, né? Mas tem vários elementos aí interessantes na internet, por exemplo, de mãe que levanta carro para tirar o filho de baixo, ou um pai que encontra uma força absurda para tirar um lobo que está atacando a filha, esse tipo de coisa. A força descomunal ela tem algum fundamento, né? Sempre que a gente fala disso, a gente tem que pensar que não é apenas em casos de possessão demoníaca. Porém, há de se pensar que são coincidências bastante bizarras, não é verdade? Porque aconteceu em alguns lugares no mundo e da mesma forma e com os mesmos elementos. Inclusive, tá ali ó, em cima da cabeça do David, a gente usa como modelo de proteção a cruz de São Bento. Dizem que é das cruzes mais poderosas de proteção para a gente utilizar, para as pessoas utilizarem. E a cruz de São Bento ela tem um outro porém. Ela é considerado um escudo daqueles que vão encarar o mal, né?
Então tem a oração, o Salmo 66, que é utilizado para proteção e também utilizado nos processos de rituais de exorcismo. E uma outra semelhança com todos eles é a aversão a símbolos religiosos. A minha questão sempre foi essa. Se eles têm aversão a símbolo religioso, essa é uma questão puramente de paradoxo, tá? Santo Agostinho falava, né? Era o famoso paradoxo da pedra, que eu adoro. Seria Deus todo-poderoso a ponto de fazer uma pedra tão grande, mas tão grande, que ele mesmo não seja capaz de carregar? Isso é São Tomás de Aquino, desculpe, falei São Agostinho, São Tomás de Aquino. Olha que paradoxo legal. Se Deus não conseguisse fazer uma pedra tão grande que ele não fosse capaz de carregar, ele não era todo-poderoso. Se ele conseguisse fazer uma pedra tão grande a ponto de ele não ser capaz de carregar, ele continua não sendo todo-poderoso, porque ele não tinha força para carregar a pedra. E esse paradoxo, ele me bate em alguns lugares quando a gente fala de possessões demoníacas. Porque, afinal, se o diabo está possuindo uma pessoa, ele quer essa alma para ele. Se ele quer esta alma desta pessoa para ele, ele quer que essa pessoa confronte Deus. E se ele quer que esta pessoa confronte Deus, e essa pessoa confronta-o, por que que ele machucaria essa pessoa, sendo que ela está servindo aos propósitos dele? Sim, eu estou aqui para colocar água no chope total. Vim aqui para peidar na farofa. Esse daqui é o meu jeito, porque eu acho que a análise crítica das coisas, ela sempre vai ser importante para a gente chegar a resultados maiores, não apenas aceitar, não é mesmo? Sempre que a gente fala disso, a gente precisa entender que a maioria dos casos documentados foram e são dos Estados Unidos. No caso, por exemplo, do primeiro caso que eu falei para vocês, do Roland Doe, que é o nome dele, né, que inspirou o Exorcista, ele foi de Rainier, Manhattan, Estados Unidos. O dessa Emma Smith e Anna Eklund aconteceu em Iowa, Estados Unidos, com exceção da Anneliese Michael, que ela era alemã, tá? Agora eu vou contar um outro relato que foi interessante, é um relato pessoal, estranhíssimo inclusive. A minha mãe um dia encontrou o David e a Babi aqui num evento aqui em casa, e aí ela deu carona para eles de volta para São Paulo. E aí a minha mãe contou uma história que eu nunca havia contado para eles, aliás, eu pouco me lembrava dela. Tem um hotel no interior de São Paulo, um hotel fazenda, que era maravilhoso, era enorme e tal, e tinham aqueles tios que faziam brincadeiras com a gente, era bem, bem gostoso. E a gente era criança. Aí um dia eu cheguei, estava lá, né, com a minha mãe, com meu pai e a minha irmã, e aí de repente a minha irmã desapareceu. Diz a minha mãe que ela falou: cadê tua irmã? Eu falei: sei lá, vou dormir, e deitei e dormi. Mas quando ela chegou na recepção e disse: minha filha sumiu, minha irmã tinha na época por volta de 9, 10 anos, obviamente o hotel entrou em polvorosa, porque precisava encontrar, era uma criança, né? E aí o hotel todo foi tentar encontrar minha irmã. Era um hotel estranhíssimo, porque a história dele, se eu contar muito vocês vão saber qual hotel que é, que ele ainda existe, é que tinha um rapaz que gostava de andar de motocicleta e ele andava por aquela região, toda a extensão do hotel, e aí o rapaz acabou se acidentando de moto e morrendo. O local que o menino morreu foi feito uma capela. Olha que coisa de mau gosto que eu vou falar agora, e é uma verdade, tá? O Cristo desta capela foi feito com as peças da motocicleta que sobraram. E o pai, rico, comprou toda a extensão que o filho gostava de se divertir, e lá na frente, depois, eles acabaram transformando em um hotel fazenda de tão grande que ele era. Ele tinha vários lagos, vários chalés, era uma delícia.
Voltando, minha irmã simplesmente desapareceu. Minha mãe e meu pai, desesperados, caçando minha irmã em tudo quanto era canto, e nada da Paula, que é minha irmã, nada dela. Até um momento eles acharem um senhorzinho já, idoso. Ele falou para eles assim: peraí, eu vou descobrir onde ela tá. Aí minha mãe disse que ele fechou os olhos, começou a pensar, colocou as mãos no rosto, até que ele falou assim: essa menina está no lago tal. Quando a minha mãe saiu correndo com meu pai, eles chegaram no lago, a minha irmã estava com a água até a cintura já, dentro do lago, olhando para o horizonte. E eu me lembro, quando eu acordei no quarto, minha mãe estava gritando com a minha irmã, molhada, dando uma bronca na minha irmã. Minha irmã falou: eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada. E aí foi uma coisa muito bizarra, porque, ao que parece, depois a minha irmã falou que ela viu a imagem de um homem com uma capa bem grande que arrastava no chão, e a capa era preta. Ela falou: essa era a imagem que eu vi, a última coisa que eu me lembro. Mas depois de algum tempo, a gente continuou conversando, a gente viu que ela estava... Era como se alguém estivesse chamando ela para entrar no fundo do lago. Era uma criança, 9, 10 anos, enfim. Poderia ter sido até Deus me livre, um suicídio, né? Esse é um caso que eu estou dizendo que aconteceu comigo, da minha família. E até hoje eu penso, poderia uma entidade externa ter um poder tão forte sobre uma pessoa a ponto de fazê-la se desprender da própria realidade? Que foi o que aconteceu, né? Essa história, ela morreu comigo. Minha mãe que desenterrou ela agora, né, pro David e pra Babi. E eu confesso que eu fiquei bastante assustado de lembrar. Porque a minha irmã sempre teve essa mediunidade, ela sempre teve esse jeito, né, de perceber as coisas muito antes das coisas acontecerem. Tanto que hoje ela está trabalhando a espiritualidade dela, ela é da Umbanda, ela está fazendo toda a parte espiritual que está deixando ela cada vez mais afiada. Mas eu acho interessante comentar esse tipo de coisa, deixar gravado esse tipo de coisa, para os anais da história. Tá vendo? Eles estão tão maduros que eles não estão rindo mais dessas palavras. E tá aí um caso ainda para a gente pensar. Gente, estamos doidos para saber de vocês. Por favor, contem aqui embaixo histórias de vocês, histórias interessantes. Se vocês quiserem, ainda aproveita que é um canal pequeno, hein? Quero ir aí contar histórias de terror, quero ir aí coisas que aconteceram comigo. Vamos ter um prazer imenso em recebê-los. Não é verdade, Babi? Com certeza. E você, David? Eu adoraria receber pessoas aqui. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo. O Cambu Horror Lab está de portas abertas. Seremos aí uma grande família. A gente tem tudo para dar certo, porque a gente faz o que a gente ama. Agora, explicando, gente, um desses figurinos foi uma ideia que a gente teve, que vai se ampliar. Teremos mais figurinos aqui participando, tá bom? Das nossas podcasts do Cambu Horror Lab, para vocês verem a qualidade do nosso material. E hoje Babi e David estão trabalhando. Não parece, mas eles trabalham, né? E a gente não encontrou tempo de gravar para conseguir deixar material separado para vocês, porque é uma coisa bastante trabalhosa. Não se trata só da captação de imagem, mas a gente tem que selecionar todo o roteiro, a gente tem que reproduzir roteiro, a gente grava, tem que separar parte da edição, aí fazer as divulgações de Instagram, YouTube, etc., TikTok, realmente é algo muito demorado. Então, hoje eles vieram fantasiados, apenas para estarem aqui de espírito, que eles são extremamente importantes. Nós somos um trio aí que começou com um sonho e está fazendo se tornar realidade. Já estamos perto de 10 episódios, que ainda é muito pouquinho, mas para pensar, 10 horas de material é coisa pra caramba.
Espero que vocês tenham gostado. Este foi o Cambu Horror Leve de hoje. E até a semana que vem, 11 horas da noite, religiosamente toda sexta-feira. Um beijo, pessoal, e até sexta que vem. Tchau! Tchau, tchau, tchau.